Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Destaque em produtividade, crescimento e retorno econômico, o agronegócio se expandiu nos últimos anos, mesmo em meio à recessão. Forte demanda nas operações de financiamento em investimentos agropecuários do Plano Safra 2019-2020. Deve chover hoje, basicamente em todo o Brasil. Produção brasileira de alimentos está praticamente livre de resíduos de pesticidas. Brasil abriu os trabalhos de colheita da safra 2019-2020 com áreas precoces no estado do Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil. E grande parte dos pecuaristas estão fora dos negócios e isso mantém o preço da arroba aquecida. O Agora Agro já está no ar. Destaque em produtividade, crescimento e retorno econômico, o agronegócio se expandiu nos últimos anos, mesmo em meio a recessões. Entre 2018 e 2019, o setor vem auxiliando na recuperação do Produto Interno Bruto, o PIB, anos que entrarão para a história do agro nacional, com repercussões profundas ainda para os próximos anos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China abriu a possibilidade de ganhos crescentes de reputação ao se tornar um parceiro muito mais confiável para o país asiático. Ao mesmo tempo, a peste suína africana abriu oportunidades para a cadeia de proteína animal e parte da demanda será atendida pelo Brasil. Dentro deste cenário, com um segmento altamente produtivo e as portas do principal mercado mundial cada vez mais abertas para o Brasil, o agronegócio tende a ser destaque ao crescimento do PIB em 2020. Em decorrência da forte demanda nas operações de financiamento e investimentos agropecuários para o Plano Safra 2019-2020, a Secretaria do Tesouro Nacional autorizou o remanejamento de recursos com juros equalizáveis, sobretudo de custeio e também para investimentos. A medida foi tomada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram beneficiados com recursos adicionais especialmente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Programa Nacional aos Médios Produtores Rurais, o PRONAMP, o Programa para a Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura e também o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns. O PRONAF recebeu mais 874 milhões de reais e o PRONAMP um acréscimo de 614 milhões de reais. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União, agora do último dia 12, e contemplou as instituições financeiras que operam com recursos equalizáveis, como, por exemplo, o Banco do Brasil, BNDES, Sicredi e também o Bancob. De acordo com o Departamento de Financiamento e Informações da Secretaria de Política Agrícola, a medida foi possível em decorrência de oferta relevante de recursos provenientes dos depósitos à vista que compõem os recursos obrigatórios para financiamento no âmbito do crédito rural, o que vai assegurar a normalidade na concessão dos financiamentos de custeio com a safra agora deste ano. Com essa movimentação, o governo espera nos diversos programas de investimentos que sejam atendidas pelo menos até o mês de março. E agora vamos ver como andam as condições climáticas para todas as regiões do Brasil. Na região norte, nós devemos ter pancadas de chuva em toda a região, exceto Roraima, que terá tempo nublado. Temperatura máxima 35 graus e a mínima 18 graus.
Na região Nordeste, nós deveremos ter pancadas de chuva no Maranhão, tempo nublado a encoberto com chuvas esparsas no Piauí e tempo parcialmente nublado a nublado com chuvas esparsas no Ceará e demais regiões. Temperatura máxima 38 graus e a mínima 17 graus. Na região Centro-Oeste, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas em toda a região. Temperatura máxima 36 e a mínima 18 graus. Na região Sudeste, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais, tempo nublado com pancadas de chuva isolada no Rio de Janeiro e também Espírito Santo, e tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo. Temperatura máxima 37 graus e a mínima 13 graus. E na região Sul, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas em toda a região. Temperatura máxima 38 graus e a mínima 15 graus. E depois do intervalo, você vai ver que a produção brasileira de alimentos está praticamente livre de resíduos de pesticidas. O Brasil abriu os trabalhos de colheita da safra de soja 2019-2020 com áreas precoces no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do país. E grande parte dos pecuaristas ficaram fora dos negócios e isso mantém os preços da arroba estáveis. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De acordo com uma declaração publicada no Ministério da Agricultura, os resultados do PNCRC, que é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes de Produtos Vegetais, se assemelham aos divulgados pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar e também a Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, o FDA. A produção brasileira de alimentos ela está praticamente livre de resíduos de pesticidas, isso porque uma pesquisa realizada pelo Plano Nacional de Controle dos Resíduos e Contaminantes em Produtos Vegetais entre 2015 e 2018, em nome do Ministério da Agricultura, mostrou que 92% das amostras estavam dentro do nível de conformidade, o que significa que os vegetais são seguros para o consumo. A pesquisa do PNCRC analisou resíduos de pesticidas contaminantes biológicos como micotoxinas e salmonela e produtos químicos como arsênico e também o cádmio em produtos produzidos internamente e importados. E constatou-se que 53% não apresentavam resíduos ou contaminantes, enquanto 39% das amostras apresentavam traços abaixo do limite máximo de resíduos. Isso é estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dos 8% restantes das amostras não conformes, 7 estavam violando os níveis seguros para resíduos de pesticidas. Segundo a pesquisa, a conformidade com níveis seguros está aumentando, passando de 85% em 2015 para 92% em 2018. E durante o período de testes de 4 anos, o PNCRC coletou um total de 4.828 amostras de 42 produtos diferentes de origem vegetal, incluindo fruta, legumes, nozes, café torrado, vinho, feijão, soja e pimenta do reino. Os laboratórios federais de defesa agrícola analisaram as amostras usando um método de pesticidas multiresiduais que analisa mais de 200 ingredientes ativos e pode ser expandido para mais de 300 produtos.
O Brasil abriu os trabalhos de colheita da safra 2019-2020 lá no Mato Grosso, que plantou basicamente soja precoce, e o Mato Grosso hoje é o maior produtor de grãos do país. E a colheita começou com força total. Já consolidado como o maior exportador global da oleaginosa, o Brasil, ao que tudo indica, terá o auxílio das condições climáticas nessa temporada, uma vez que a previsão do tempo para os próximos dias é de precipitações sobre a maior parte das regiões produtoras. A situação é diferente apenas no Rio Grande do Sul, que oscila a cada ano entre os 3 maiores estados produtores de soja do Brasil. De acordo com o meteorologista Celso Oliveira, da SOMAR, o extremo sul brasileiro ele tem déficit hídrico e pouca chuva prevista para as próximas semanas. Preocupa o decorrer da safra e que pode ter aí um ou outro episódio de chuva forte, mas as chuvas não vão ser frequentes. De acordo com os mapas climáticos analisados pela consultoria ARC, as últimas atualizações disponíveis trazem a permanência de um padrão chuvoso sobre 80% da área sojicultora do Brasil nesses próximos 5 dias. E o destaque fica para o Mato Piba, que vinha sofrendo com precipitações irregulares e pontuais, sem a generalização das chuvas desde o início desta safra. A equipe de meteorologia da ARC Mercosul afirma que este início de 2020 deverá ser o período mais chuvoso para a atual safra de soja na região central do Brasil, norte e nordeste. O Rio Grande do Sul e o nordeste da Argentina ainda enfrentam um cenário árido com temperaturas quentes e precipitações escassas. Com a vinda agora do novo ano, 2020, grande parte dos pecuaristas ficaram fora dos negócios e isso mantém os preços da arroba estáveis, porém firmes. O que era estabilidade começa a ser sinais de reaquecimento no mercado do boi gordo e parte das indústrias que estavam fora das compras começaram a movimentação de compras, principalmente no estado de São Paulo. O cenário geral nas demais praças também é de movimentação. Para quem está na ativa, houve ofertas de compra acima da referência. E esta é a situação da região, por exemplo, lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e também no norte do Tocantins. Nas duas praças, a cotação do boi gordo, ela à vista, subiu 1% na comparação do dia a dia, devido ao pouco volume de negócios e também à necessidade de reposição de estoques do varejo nos próximos dias. A expectativa é de que o mercado do boi gordo se mantenha firme. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre as plantas medicinais que melhoram dores musculares e são anti-inflamatórias. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara ela é farmacêutica, homeopata, é diretora do Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Na verdade, são dois. Nós vamos falar sobre as plantas medicinais que melhoram as dores musculares e também elas são anti-inflamatórias. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, principalmente para você que mora em propriedade rural e às vezes é até difícil de ter assim a
produtos, vamos dizer, médicos, alguns remédios para resolver o seu problema e que às vezes precisa em determinadas horas aí. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito pertinente, porque você que mora em propriedade rural às vezes se machuca com certa facilidade, né, doutora Mara? Isso. E precisa de uma ajuda meio rápida, né? Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa para aliviar já a doutora dor, né? Mara, dor muscular é uma dor que contrai quando a gente faz muito esforço, fica dolorido, é proveniente de alguma doença? Como é que é isso aí? Bom, as dores, em geral, ela tem múltiplas causas, né? Vai depender muito, por exemplo, se a pessoa normalmente, hoje em dia é muito comum as pessoas terem uma postura muito ruim, né? Às vezes judia um pouco da sua coluna, né? Principalmente, né? Então, muitas vezes a dor começa a acontecer quando há algum desvio, né? Na coluna. Ela não está no prumo? Ela não está no prumo. A maneira de sentar, a maneira de dormir? A maneira de dormir. Aí, às vezes, as dores já começam, às vezes, na cabeça, no pescoço, na região lombar. Tem muita gente que tem dor no ombro. Dor no ombro, as bursites. Então, hoje em dia, devido também aos hábitos errados da população, de uma maneira geral, e a falta, às vezes, de atividade física, que as pessoas hoje em dia são poucas, assim, a população que vai para uma atividade física é pequena em relação ao tanto de pessoas que deveria praticar isso regularmente, né? Há pouco tempo eu estava numa propriedade rural e a gente estava falando justamente sobre isso. Um lá falou, não, a minha esposa faz academia, tal, 3 vezes por semana, muito bom, ela está disposta, tal, eu também faço e tal. Aí virou um rapaz que trabalha numa propriedade rural e falou assim, na verdade eu não faço academia, mas eu ando demais da conta aqui na fazenda. Mas às vezes esse andar é diferente de uma academia, né? Isso. Não é porque anda muito que você às vezes está com um bom preparo físico ou o seu organismo, o seu corpo está, vamos dizer, adequado ou balanceado para você mesmo. Certo, porque você tem que fazer de uma forma correta, orientada, né, com a parte respiratória também. Porque quando você está no dia a dia, às vezes você está até andando. Não que isso não tenha resultado, também ajuda. Resultado tem, ajuda. Ajuda, mas se você vai fazer uma atividade física orientada, desde essa parte da cabeça até os pés, de uma forma orientada, numa academia correta, é diferente. Numa academia você vai fazer os exercícios de acordo com o seu corpo, né? Entendi. Cada pessoa tem uma limitação ou outra, então tem que ser específico para cada um. Entendi. E nas regiões mais, que às vezes a pessoa está precisando mais trabalhar a região lombar, ou às vezes a parte do pescoço, então vai a parte dos membros, dos braços, então tem que fortalecer de acordo com a necessidade de cada pessoa. Bom, doutora Mara, a gente tem uma série de plantas medicinais. Nós temos, por exemplo, o gengibre, a cúrcuma longa, que é o açafrão, né? O açafrão. O açafrão está em todas, né? Está em todas. Todas as açafrão áreas, parece quinta-feira, está sempre no meio. É. Tem a unha de gato, a erva baleeira, né? Todas essas plantas são boas para esse tipo de problema. Por exemplo, dores musculares e anti-inflamatórias. Essas plantas, geralmente são anti-inflamatórias, atuam de várias formas, de vários mecanismos de ação no mecanismo da dor e vai ajudar, vai contribuir quando a pessoa já tem um problema ou mesmo prevenir alguns quadros, né, de dores no geral. Muitas vezes a pessoa já tem um problema de coluna, já tem uma lombalgia, já tem uma dor cervical, ou às vezes tem dor de cabeça. As dores são muito variadas, E né? essas plantas, por exemplo, essas que nós já falamos, elas servem, por exemplo, para uma inflamação. Às vezes eu estou com um nervo inflamado, vamos dizer assim, e dói para burro esse negócio, né? Certo. Principalmente o ciático, né? Que o ciático, quando muitas começa a doer, pessoas têm... não consegue nem andar. Quando começa e não trata adequadamente, uma dor bem incapacitante. Às vezes a pessoa não consegue nem andar. Né? Então, todas essas plantas, claro que com a orientação do profissional, também com atividade específica para melhorar aquela dor, geralmente ela vai ajudar a melhorar por vários mecanismos de ação, no caso da dor e também no caso da inflamação, porque elas vão diminuir a inflamação. Agora, nós temos também a Boswellia serrata, né? É isso mesmo? Isso. Boswellia serrata, pimenta,
garra de diabo e o ninho indiano. Todas essas plantas, elas têm uma ação anti-inflamatória boa, analgésica, e todas vão atuar diminuindo essa dor, tendo esse efeito, muitas vezes até semelhante ou até superior aos anti-inflamatórios, por exemplo, como o ibuprofeno, como às vezes o ácido acetilsalicílico, que são medicamentos convencionais aí como anti-inflamatórios. Agora, malva branca, canela, arnica e camomila. Eu não sabia que a camomila... A camomila também, como ela tem uma ação sedativa, calmante, muitas vezes a pessoa tem dor porque é muito estressado, muito nervoso. Isso influencia no corpo como um todo, né? Toda pessoa muito nervosa normalmente desencadeia algum processo, pode desencadear, né, um processo de dor em algum local do corpo. Se está nervoso, vai pescar. Então, se estiver nervoso, pode tomar chá de camomila, que você fica calmo, tranquilo, numa boa. E tem também salgueiro branco e cravo da Índia, né? O cravo também tem uma ação analgésica, anti-inflamatória, né? E o salgueiro é uma planta que dela foi extraído, inclusive, o ácido acetilsalicílico. É mesmo? Exatamente. Puxa. Então, é uma planta que tem uma atividade anti-inflamatória e analgésica muito boa. Bom, doutora Amara, todas essas plantas que nós comentamos aqui agora, por exemplo, o gengibre, a cúrcuma longa, a unha de gato, erva baleeira, né? A boswellia serrata, bom, pimenta todo mundo tem, garra de diabo, ninho indiano, malva branca, canela, tal. Tudo isso aí a gente encontra aqui no Cerrado, a maioria? Olha, por exemplo, a unha de gato é uma planta que é mais da região amazônica, mas ela existe aí no mercado, tanto nas farmácias de manipulação, como às vezes em casas de produtos naturais, tanto na forma de chá como na forma de extratos, para ser manipulada, na forma de tinturas. O ninho indiano também é uma planta comum, fácil de ser cultivada, é uma árvore, né? Pode ser cultivada no quintal, pode ser cultivada em vários terrenos. Hoje tem vários cultivos aí do ninho, a nível até da Embrapa, que já cultiva em larga escala. Mas, no geral, seria, vamos dizer assim, mais prudente que a pessoa fosse a uma farmácia de manipulação que seja, vamos dizer assim, conceituada, tranquila, boa, e fizesse, porque lá tem todas essas plantas, né? Normalmente, e já vem pronto, né? Pode vir em cápsula. Pode vir em cápsula, se a pessoa quiser. Já vem na dose certa. É recomendável que fale com o profissional para indicar a dose correta para cada pessoa. Porque normalmente vai depender da idade, vai depender se é uma pessoa idosa, uma pessoa adulta, se é uma pessoa mais jovem, vai variar um pouco essa dose. Então, é importante falar com o farmacêutico, com o prescritor, com o terapeuta, né, para estar indicando a melhor dose, a dose mais correta para aquela pessoa. Agora, se a pessoa quiser preparar algumas dessas plantas, por exemplo, o cúrcuma longa, o cravo, camomila, mesmo a erva baleeira, é uma planta que não é tão conhecida, mas é fácil de preparar o chá, né? Inclusive existe também industrializado, né? A erva baleeira já existe também pronto no comércio para ser vendida aqui. É uma planta que chama de cordiafolium, também é o nome científico dela. Então pode ser preparado também e pode achar já pronto no mercado. Bom, a maneira correta para você que tem algum problema e se quiser tentar resolver, o melhor caminho é procure um médico primeiro, Isso. certo? Exatamente. Pede um aconselhamento, porque não é sair tomando chá 3x4, não, que pode também, o negócio pode embananar, né? Pode embananar, porque às vezes a pessoa tem que saber o que ela tem, qual que é o diagnóstico, qual que é a dor, é um sinal de alerta para o corpo, né? Significa que alguma coisa não está bem. Então, é preciso de investigar o que é, por que está tendo essa dor, saber o diagnóstico correto e fazer o tratamento de acordo com o quadro da pessoa, né? Vários tipos de dores, né? Como a gente já acabou de falar. Desde uma simples dor de cabeça, que a gente pensa, dor de cabeça é uma coisa corriqueira. Não é nada, mas pode ser uma coisa mais grave. Então, a senhora me fez lembrar sempre procurar saber qual que é, investigar realmente o quadro da pessoa e tratar. E as plantas estão aí para colaborar, para ajudar, mas com certos cuidados também, porque elas são... Dentro da planta, você tem os constituintes químicos dela. Claro. Né? Então, não é um produto inócuo que a pessoa pode tomar sem uma orientação. Entendi. Bom, a senhora estava falando de dor de cabeça, eu tenho um amigo, foi até agora, tem mais ou menos uns 60 dias,
Foi ele, a esposa, para a praia, lá para Natal, uma semana, tranquilo, sossegado. Ai, dor de cabeça, você sabe, todo mundo faz isso, né? Isso. Toma um chazinho, toma um remedinho, e vai tomando. Toma um analgésico. Resumindo, chegou em Goiânia, o homem estava tendo, na verdade, era um infarto. Infarto, pensa, né? Já pensou? Isso. Que maluco. Por isso Faltando que 2 dias para vir embora e o homem foi passando mal e passando mal. Não, eu tô bem, e o homem não estava, era bem coisa nenhuma. Infelizmente, quer dizer, felizmente, ainda deu certo, deu certo, tempo, conseguiu. mas é problemático isso aí. É problemático. Então, qualquer sintoma, você tem que investigar de uma forma mais correta para saber se não é um quadro mais simples ou se é alguma coisa, mais severo. Sinal mais de alguma coisa mais grave, né? Doutora Mara, mais uma vez eu agradeço a presença da senhora aqui, sempre bem proveitosa, um tema excelente. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Eu que Antônio. agradeço. Obrigada a todos. E se você quiser saber mais algumas informações, liga para a doutora Mara. O telefone dela é 62 3942 7711. 62 3942 7711. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não há maior riqueza que o conhecimento e nem pobreza que a ignorância. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.